Você sabia que as dores podem ser literalmente aliviadas quando as pessoas estão com a sua espiritualidade fortalecida? Sabia que nós temos diversos estudos científicos que reforçam isso? Então, no vídeo de hoje, eu quero falar de um assunto que eu sou apaixonada, que é como a espiritualidade se relaciona com as dores crônicas. Eu me chamo Natália Valente, eu sou médica especialista em acupuntura e especialista no tratamento de dores crônicas. E no vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês como a espiritualidade é fundamental no tratamento das dores crônicas. Primeiramente, como que a gente pode definir espiritualidade? A espiritualidade é um aspecto dinâmico que, na verdade, é intrínseco à humanidade, através da qual as pessoas buscam significado, propósito, uma tentativa de experimentar um relacionamento com algo transcendente, consigo mesmo, com a comunidade, com a natureza. Olha só que poderosa essa frase. Um aspecto dinâmico e intrínseco da humanidade. Ou seja, algo que vai se modificando com o tempo, está em constante evolução, mas é muito intrínseco, ou seja, é algo que é próprio, é característico de nós, seres humanos. Portanto, esse sentimento que muitas vezes fica lá escondido em nossa mente, de ter um propósito, de servir a uma causa, ou de cumprir uma missão maior do que nós mesmos, é algo que está presente em nossa natureza humana. O fato é que nós temos a necessidade de preencher esse espaço com a presença de Deus. E como que a ciência explica tudo isso? Como que ela se posiciona? É natural que muitas pessoas pensem que a ciência e a espiritualidade elas estão caminhando em caminhos totalmente opostos, mas isso tem se mostrado cada vez menos verdadeiro, viu? O Dr. Eric Kandel, que ganhou um prêmio Nobel de Medicina lá no ano 2000, ele já falava que a neurociência do século XXI vai consistir em consciência, pensamento e emoção. Veja o quanto essa frase é interessante, pois vai muito além do que as pessoas geralmente pensam quando se fala de um tratamento. A maioria dos pacientes que chegam no meu consultório estão buscando ajuda para tratar dores crônicas específicas, das quais se queixam somente de uma parte dos sintomas dessa dor. Até hoje, muitos ainda se surpreendem quando eu começo a fazer perguntas do tipo: você tem se sentido muito estressado ultimamente? Você está tendo algum problema familiar nos últimos tempos? Aconteceu algo que abalou o seu emocional recentemente? Esse tipo de pergunta me ajuda a entender melhor a parte não somente fisiológica, mas também a psíquica e social que está diretamente relacionada com essas dores, como a gente sempre fala. E para ilustrar isso, eu venho trazer aqui para vocês o conceito de dor total. Você já ouviu falar nisso? Esse conceito foi trazido pela primeira vez por Cicely Saunders. E ela fala que a dor, além de física, ela tem também o seu componente psíquico e social. E a gente já falou disso várias vezes. Mas aqui nesse social a gente entra aí com o conceito de rejeição, de inutilidade, de dependência e acrescenta aí também o fator espiritual, onde vai existir a falta de sentido na vida e na morte, ou então um sentimento de culpa perante Deus. E aí nós acrescentamos dentro desses 4 pilares a questão da dor financeira devido às perdas, às dificuldades financeiras enfrentadas durante o tratamento, a dor interpessoal devido ao estigma de você ser diagnosticado com uma dor crônica e ao isolamento, e a dor familiar que engloba uma mudança de papéis, uma perda de controle, principalmente nos pacientes mais idosos. E veja quantos fatores estão envolvidos nessa dor. Realmente não se trata mais de olhar somente para um sintoma, de olhar para um dano ou alguma parte do corpo, mas para que o ser humano realmente se recupere de uma dor crônica, de uma doença crônica, nós precisamos avaliar esses aspectos emocionais, sendo a espiritualidade uma importantíssima parte desse processo. É muito fácil de entender esse efeito quando nós pensamos em emoções
negativas que estão relacionadas com a dor. As pessoas se esforçam muito mais para poder evitar uma perda do que para obter um ganho equivalente, isso é o que mostram os estudos. Ou seja, o paciente com dor ele vai ter sempre uma tendência a olhar pelo lado negativo, principalmente se ele não tiver uma crença fortalecida que o leve a ver as coisas pelo lado positivo. E o que a ciência nos diz sobre isso? Existe um estudo que foi feito pelo Dr. Andrew Newberg, que ele é um neurocientista importantíssimo, que dedicou grande parte de sua pesquisa no estudo de como Deus consegue mudar o nosso cérebro. Ele tem um livro que chama How God Changes Your Brain. Na versão em português, ele chama Como Deus Pode Mudar o Seu Cérebro. E ele afirma que se você contemplar a Deus o suficiente, algo surpreendente acontece no seu cérebro. O funcionamento neural começa a mudar, os circuitos diferentes são ativados, enquanto outros são desativados. São formados novos dendritos, novas conexões sinápticas são feitas e o cérebro se torna mais sensível. Tá, mas você falou e eu não entendi nada. O que são novos dendritos, novas conexões sinápticas? Novos dendritos são novos filamentos neuronais. Novas conexões sinápticas significa que os neurônios eles estão se interconectando mais. E isso significa que o seu cérebro está desenvolvendo. Nós já sabemos que esse tipo de reação ocorre quando, por exemplo, você desenvolve uma determinada parte do seu cérebro por meio do aprendizado de uma nova língua, por meio do aprendizado de um novo esporte, por meio do aprendizado de uma nova habilidade. E a oração também promove esse mesmo tipo de efeito. Ele mostrou que a oração reduz também o estresse e a ansiedade, olha só. Contemplar a um Deus criador e amoroso, em vez de um Deus punitivo, reduz a ansiedade, a depressão, o estresse, aumentando os sentimentos de segurança, compaixão e amor. E aqui já entra um gancho para uma outra importantíssima palavra, que é também associada intimamente com a espiritualidade, que é a capacidade de perdoar. E quando nós falamos em perdão, nós precisamos entender principalmente sobre uma coisa, que é o auto-perdão. E olha só, existem estudos que são feitos sobre esse assunto, mostrando que o auto-perdão ele está diretamente associado a uma melhora da saúde e do autocuidado. E eu sempre gosto de deixar claro que os danos por não perdoar que são evidenciados cientificamente. A raiva e o rancor podendo afetar a saúde mental e física de uma pessoa, desencadeando transtornos de ansiedade, depressão e até estresse crônico. Ao mesmo tempo, essas emoções elas minam o bem-estar mental e físico à medida que ela vai abatendo o otimismo, a esperança, todas as emoções positivas da pessoa e até agravar problemas no sistema cardiovascular e no sistema nervoso, promovendo até mesmo alterações identificadas a nível celular. E isso não sou eu que estou dizendo não, viu? Isso tá lá na pesquisa. Eu vou deixar a referência aqui para vocês. Supervalorização e ênfase excessiva a acontecimentos negativos e também a pouca apreciação dos acontecimentos positivos. Fica fácil de notar que todos esses danos causados por não perdoar vão impactar diretamente nas dores das pessoas. Eu gostaria agora de falar de um estudo muito interessante que foi realizado com pacientes portadores de fibromialgia. Nesse estudo, foi detectada uma necessidade espiritual para que estes pacientes conseguissem aderir e conviver melhor com a doença. Então, é muito claro que essa evidência reforça o que eu falei anteriormente. Vai muito além dos sintomas físicos, especialmente no caso da fibromialgia, que é uma doença tão severa para o organismo dos pacientes por estarem sentindo dores constantes, que se o lado da espiritualidade não estiver bem definido, fica muito mais difícil combater essa doença. Os autores mostram que aqueles pacientes que têm um maior senso de propósito, eles são menos afetados por disfunções de humor quando estão se sentindo com dores. É como se a espiritualidade lhes concedesse um fator de proteção. Então, se você ou alguém da sua família estão passando por um momento de convívio diário com dores e está difícil de enxergar o lado bom das coisas, de agradecer, de ter paciência para passar pelo tratamento, é muito importante se questionar. Nesse momento, como está o seu relacionamento com Deus?
Se você já assiste os meus vídeos, você vai perceber que a minha maneira de pensar é sempre enxergando os meus pacientes como um todo, vendo as suas dores tanto físicas quanto emocionais, e muitas das vezes essas dores vão além das patologias. Elas estão intimamente relacionadas a algum desgosto, tristeza ou situação traumática vivida previamente. Muito frequentemente mesmo, as dores são desencadeadas após fatos ocorridos que nos provocaram uma emoção muito negativa. São situações que nos fizeram sentir muita raiva, muito medo, que nos fizeram guardar ressentimento em relação a algum membro da família, que nos fizeram perder a fé em nós mesmos ou em outras pessoas. E a fé, a espiritualidade, ela entra nesse cenário como um reforço muito positivo para nos ajudar a perdoar, a sermos gratos pelas coisas que nós temos e tirar a atenção das emoções negativas. Vamos fazer um exercício simples. Pense agora no local mais lindo que você já visitou na sua vida. Eu sei o meu, e foi quando eu tive a oportunidade de mergulhar nas águas do Rio Iguaçu pela primeira vez. Estar ali no meio daquele rio, naquela água quentinha, olhando aquelas árvores, aquele céu maravilhoso, a criação perfeita de Deus. E eu lembro o quanto eu me senti privilegiada por estar ali naquele lugar, admirando aquela grandeza e como eu me tornava um ser tão pequenininho ali no meio daquilo tudo. E como meu coração ficou grato por estar ali. Porque para mim, admirar a natureza, contemplar a criação de Deus é também uma forma de me conectar ao Senhor. E o seu lugar favorito, qual foi? Pensou nele? E aí, como está o seu humor depois de lembrar desse lugar? Você está mais leve? Está mais alegre? Isso é um exemplo de como você focar nas emoções positivas. Agora, para encerrar esse vídeo com chave de ouro, eu quero deixar aqui uma ferramenta muito importante que nós médicos podemos usar para ajudar a entender a influência da espiritualidade para enfrentar um tratamento de dor crônica, que é a ferramenta de história espiritual do FICA, onde nós vamos estar abordando 4 itens. O primeiro vai ser a fé e a crença. O segundo vai ser a importância que você dá a isso. O terceiro vai ser o quão inserido em uma comunidade você vai estar. E o quarto vai ser como você deseja que isso seja abordado no seu tratamento. Ah, doutora, mas eu nunca ouvi ninguém me perguntando essas coisas. No geral, essas perguntas elas são feitas de forma sutil. Eu prefiro sempre ir conhecendo um pouco mais ao longo do nosso tratamento. Pois à medida que a gente consegue desenvolver um bom relacionamento entre médica e paciente, eu consigo ir entendendo melhor e consigo abordar melhor esse tema. Bom, de coração, eu espero que este vídeo possa ter te ajudado a enxergar esse grande aliado que nós todos temos acesso. E não é só para as dores crônicas. Diante de todas as dificuldades, absolutamente todas, sejam elas de saúde, sejam elas emocionais, sejam elas financeiras, sejam elas sociais ou de qualquer outro cunho. Muitos de nós apresentam dificuldade de manter a sua fé, e por isso eu espero que quando você estiver assistindo esse vídeo, que você reflita, que você tenha um momento para parar e conversar com Deus, falando de todas as suas dores, dos seus medos, das suas angústias. E se houver algo pendente, se houver alguém que você precisa perdoar, perdoe. Às vezes esse alguém é você mesma. E se você achou familiar algumas dessas informações que eu trouxe aqui, é porque sim, isso já está escrito na Bíblia. Claro que sob um outro olhar. E eu quero aproveitar para trazer para você um trechinho de 1 João capítulo 1, versículo 9. Ele fala que se nós confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Eu desejo a você uma semana cheia de intimidade com Deus, cheia de gratidão, de superação, de perdão e alegria. E até o próximo vídeo.